deste sermão, que um sermão bem conhecido da igreja, uma palavra em que nós todos conhecemos. Pregar algo que é conhecido é maravilhoso. Nós sabemos aqui da dificuldade desse povo. No capítulo de número 6, ou ele antes ou mais adiante, nós vamos ver que o livro de Juízes ele é carregado de situações em que elas são muito semelhantes. Nós vemos aqui um povo que ora está sendo temente, que ora está debaixo de obediência, e também conseguimos deparar que haja visto em questão de uma situação ou outra, é mudado simplesmente a forma deles se colocarem diante da presença do Senhor. É este povo que nós vamos falar aqui nesta noite. É muito interessante a forma que a nossa irmã, a pastora Fabiane, nos trouxe aqui, dizendo que o crente não é isso, o crente não é esse povo quietinho. Aleluia, o crente ele é conhecido por ser barulhento, o crente é conhecido por ser agitado, por ser alegre. Independe do tamanho da dor, independe da circunstância, do momento em que se vive, o crente é diferente. Aonde ele chega, alguém olha para ele, alguém olha para ela e diz: por acaso você é cristão, você é cristã? É porque você é diferente, você sorri diferente, você olha diferente, você se veste diferente, você anda diferente, seu comportamento é diferente. Então, por mais que a dor seja grande, por mais que talvez o caminho que nós estamos traçando agora seja um caminho que está sendo espinhoso, está sendo um caminho de pedregar. Ô glória, vai sair, hein? Aleluia. Eu vou mudar de pedras. Aleluia. Né? Deus é fiel. Vamos na mensagem? Glória a Deus. Seja um caminho de pedras. Ficou mais até elegante, né, pastor? Aleluia. Você não vai ser diferenciado, irmãos, porque você é conhecido por ser diferente. Glória a Deus. E aqui nós estamos deparando com o povo em que simplesmente eles resolvem. A Bíblia não traz tanta informação, os estudos teológicos de alguns livros seculares também não traz tanta referência de o porquê deles estarem com Deus. Em questão de tempo, eles já não estão mais com Deus, de estarem sobrevivendo diante de talvez de uma catástrofe, de situações adversas com Deus, e agora de repente eles resolvem viver uma vida insana, uma vida injusta, uma vida de infelicidade, de tristezas constantes, tendo a oportunidade de se privar de tudo isso. Então a Bíblia nessa questão de juízo não traz tanta informação, e eu quero ser bem lógico nessa questão aqui. Nós estamos tratando com um povo que em questão de pouquíssimas situações, poucas coisas, é como diz aquele texto, que por causa de um prato de lentilha a gente acabou trocando uma essência. E às vezes nós trocamos Jesus por algo tão, na verdade, tudo que não se refere a Jesus é insignificante. É verdade. Porque se eu ler a Bíblia de trás para frente, frente para trás, se eu ler toda uma metade, eu vou entender que só de ter o privilégio de ler, eu já vou entender que não tem nada que se compara à imensidão de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu vim de um lugar, de São Paulo, onde tem prédios luxuosos, parques belíssimos e grandes, mas não é comparado à grandeza de Jesus. Não tem como eu comparar a graça que existe em Jesus. Então Jesus não se compara com nada. Eu estou muito feliz. Também não se compara. E esse povo agora, no capítulo 6, eles se apartam de Deus. E quando eu estava ministrando, na verdade eu queria falar de outra coisa.
Aí Jesus me deu um entendimento novo. Eu quero compartilhar isso com vocês. Eu levei aqui questão, eu acho, de 3 ou 4 minutos para introduzir esse texto para que vocês compreendam o sermão profético desta noite. Escute isso aqui. Deus me chamou a atenção, presbítero Leandro, uma situação em que muitas das vezes por entrarmos em conflito, acabamos tomando algumas decisões erradas, estando em lugares corretos. Deus me deu esse entendimento nessa mensagem. Não era isso que eu queria ministrar. Eu ia falar sobre o lacar. Eu queria entrar ali no processo da uva, do trigo. Mas vamos lá. Entenda isso aqui comigo. Que há possibilidade de nós tomarmos decisões erradas estando em lugares certos. Pastor, endoidou? Não, você vai ver que não. Está dentro do texto que você leu. Então lê para mim, para me entender. Eu vou ler e vou falar para você. Escute isso aqui. Eu vou provar para você dentro da Bíblia que eles estavam no lugar certo. Mas por hora eles acabam tomando uma decisão errada estando no lugar certo, que isso ocasionou deles estarem passando por algumas limitações, algumas situações adversas, contrárias, por simplesmente tomarem uma decisão errada estando no lugar certo. Olha só no capítulo 5, versículo 32, que vai dizer: e sossegou a terra 40 anos. E sossegou a terra 40 anos. Depois você vai entender isso aqui, lá na tua casa, capítulo 5 do livro de Juízes, no versículo 32. Ou seja, eu tenho 40 anos de sossego, 40 anos de paz, 40 anos de contas. Oh, Jesus é forte. De contas pagas no dia certo. Aleluia. Aleluia. Jesus é bom. Aleluia. Manda para cá, Jesus. Eita, glória a Jesus. 40. Oh, glória. Jesus é maravilhoso. 40 anos, irmãos, que o pão não faltava na mesa, a farinha não faltava na boca dos maranhenses. Quem da Bahia aqui? Aleluia. Aleluia. 40 anos que a farinha, menos farinha de pulba, né? Farinha de pulba é difícil de comer. Oh, Jesus, que prova. É outra mensagem, é a farinha de pulba. Tem um testemunho forte sobre ela. Mas vamos lá. Farinha de mandioca dá para comer. 40 anos, irmãos, vivendo com seus filhos todos. Oh, Jesus, coisa linda. Deus está me usando para mim mesmo. De filhos obedientes. Filho lava a louça, lava sim. Filho vai a casa, varro sim. Oh, Jesus, lá em casa, manda lá. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Imagina, igreja, 40 anos vivendo sobre isso, meu pastor. E deveras, agora acontece que o povo resolve. Eu acho que porque estava tudo muito bom, né? Resolver, vamos deixar Jesus de lado um pouco, porque está bom demais, está tudo acontecendo do jeito que eu quero, está tudo acontecendo da maneira que eu sonhei, do jeito que é maravilhoso. Enfim, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar Jesus um pouco de lado. E muitas das vezes nós fazemos isso. Muitas das vezes nós pregamos isso. Aleluia, Jesus. Era para tudo ocorrer de maneira clara, de maneira ímpar, de maneira extraordinária, mas de repente eu prefiro, ou eu escolho o caminho que é mais complicado, o caminho que é mais árduo, o caminho que é mais difícil para correr. Aleluia, Jesus. E Deus está provendo 40 anos de sossego na terra. Mas talvez por uma ocasião eu resolvi me rebeliar. Talvez porque um dia Jesus não resolveu responder a oração da maneira que eu gostaria. Isso é mal. Isso é ruim. E aí Deus olha para o povo e diz: já que 40 anos dando tudo certo não está bom,
Então eu vou entregar vocês aos midianitas. Vai passar por dias ruins agora. Vocês vão entender o que é o sofrimento, vai sentir na pele o que é a dor. E o castigo de Deus é interessante. O castigo de pai é interessante. Foi cantado aqui sobre pai. É muito interessante. A minha filha mais velha apanhou uma vez só. A Bianca, que é a segunda, ela apanhou um pouquinho mais, porque ela era de filha até hoje. Pensa numa menina abençoada, irmão. Dessa finurinha, irmão, mas o que ela tem de magra, ela tem de ruim. Hoje ela não puxou o pai. A mãe, não, né, esposa? Você não. De maneira, não é? Deve ser o avô, Isa, lá que já foi, né? Mudei até de cor agora. Que isso, esposa? Gostei! Tô. Nossa, mas eu entendi, isso é tão lógico. Onde eu errei? Depois Jesus vai revelar. Vamos para isso. Não, essa não. Vamos resolver aqui. Nós estamos em comunhão aqui. Jesus é fiel. Escute isso aqui, irmãos. Escute isso aqui. E eu sempre fui a pessoa mais sensível em casa. Quando às vezes que eu precisei corrigir com açoite, eu corrigia com açoite, com chinelo, com a vara, e depois eu corria lá e chorava junto, pastor Paulo. Desculpa, minha filha, eu chorava mais do que ela. Aí a esposa não sabia quem consolava, se era eu, se era... Isso é o pai. O pai, por mais que ele esteja furioso, com raiva, É forte, Jesus. a correção dele é sempre diferente, porque ele é pai. Aleluia. Escuta isso aqui. A Bíblia vai dizer que o pai entrega. Olha que a Bíblia está dizendo. Que ele não entrega nas mãos, ele entrega na mão. Ou seja, uma mão está com os midianitas e a outra está com o pai. O pai está dizendo assim, mais ou menos, você entender e dá uma glória. Dá uma palmada, mas a segunda não dá não, que eu vou passar o braço. Aleluia. Ele pode dar uma chinelada, mas a segunda não dá não, porque eu vou curar a dor. Porque ele é pai, ele sabe o castigo que ele tá. Por mais que você diz, tá ruim, ele tá dizendo não tá. Porque eu entreguei na mão dele, mas eu nunca tirei da... Aleluia, Jesus. Aleluia, dizendo eu entreguei lá, mas eu nunca soltei. Quem disse? Quem disse que eu vou soltar? Quem disse? Quem disse eu corrijo, mas eu amo? Aleluia. Eu corrijo, mas eu tô lá junto, eu tô pertinho, eu não vou sapatar. Isso é maravilhoso. Ele diz, está na mão. Isso aqui não está nas mãos, está na mão. Ou seja, ele entregou uma mão, mas a outra está aqui. Ele está dizendo, no momento em que eu sei que está doloroso, eu sei que vai doer, é uma correçãozinha, imagina tranquilo. Quando você chorar, ai, você imagina como que foi compilado a letra daquele louvor, que aquela mulher vai dizer, ainda que, se pra te servir eu tenho que... Ah não, irmão, sou eu que estou sentindo algo diferente. Caramba, Deus está pregando para alguém que está chorando, mas Deus está lá embaixo. Eu pego a tua lágrima hoje, eu dou esta lata e leva mais. Aleluia. Ei, está chorando, mas não está só. Aleluia. Está doendo, mas eu estou contigo. Aleluia. Ai, meu Jesus. Aleluia. Ai, Deus é fiel. Está dizendo, eu deixei o midianita entrar, mas entrou só na porta que eu abri. Aleluia, não adianta, ele vai insistir, babau, ele vai bater, ele vai querer. Ele vai querer entrar lá no teu casamento, mas lá eu não vou deixar não. Pastor, mas tá ruim, não tá não, porque eu estou pegando na tua mão hoje. Ele vai querer entrar lá na escola do teu filho. Ele vai querer entrar lá na tua vida financeira. Deus está dizendo, vai só querer, porque entrar não vai. Amém. Só vai
Isso aqui vai ficar bom, viu, irmão? Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Só vai ficar querendo, com vontade, porque eu não vou deixar entrar. Aleluia. E olha que interessante. Por causa de uma decisão errada, estando no lugar certo, Deus diz: eu vou permitir o castigo, porque eu esperava que você tivesse insistido um pouquinho mais. Eu vou permitir o tapinha, mas sabe o que? Eu só gostaria que você tivesse orado um pouquinho mais. Eu vou permitir hoje voltar, mas sabe por quê? Só porque eu queria te ouvir um pouquinho mais. Não foi além do que eu imaginava, do que eu esperava. Deus está falando com alguém: eu esperava você ter ido um pouquinho mais. Eu esperava você ter caminhado só mais um pouquinho, porque eu te conheço. Eu vi a tua trajetória. Foi eu que te formei lá no ventre. Deus está dizendo: era para você ter ido mais. Eu estava lá. Eu estava lá. Glória a Deus, aleluia. A única coisa que nós precisamos, às vezes, irmão, aleluia, é entender que quando falta para mim, Deus entra e preenche. Glória a Deus, aleluia. O Pedro, ele sempre, eu só tenho um menino, 3 meninos e um menino. O Pedro, tudo para ele foi muito rápido, graças a Deus. Os meninos gostam da fralda, né, irmão? Porra, prova. Aleluia, ainda bem que passou essa prova da fralda descartável, Jesus. Era tão bom quando eu via a mamãe lavando as fraldas de pano. Aleluia, dos meus irmãos, né? Até ajudei uma vez a lavar. Ficou tudo duro, irmão, porque eu não sabia que tinha que enxaguar. Eu só lavei e pendurei. Foi lindo. Aleluia. Aleluia. O vento não mexia. Mamãe tinha ido ganhar minha irmãzinha, Dayane Cristina. Eu vi aquele monte de fralda, irmão. Falei: eu vou lavar, né? Meu coração bondoso, mas não sabia de nada. Ai, Jesus, só meti sabão. Boa prova, só atrapalhei. Mas a intenção foi boa, né? Jesus, mas não era bom ter alguém aqui, irmão, da fralda de pano? Glória a Jesus, era bom, né? Sujou, vai lá, lava rapidinho. 2 chacoalhadas lá de fora. Já vamos, peraí. Vamos pôr de novo. Aí vem a fralda descartável. Aí o homem tem coragem de dizer: eu sou sábio, eu inventei a fralda descartável. Aonde, irmão? Só tomou o nosso dinheiro, né? Já comprava 3 fraldinhas de pano, bastava, né? Na verdade é 2, que era uma que fazia o triângulo e ficava em meio. É forte a revelação, hein? Fralda descartável, tem que comprar um pacote com 30, 40. Não, que prova, pastor. Mas já passou. Aleluia. Aleluia. Jesus é fiel. E aí, irmão, o Pedro tudo foi muito rápido. Andar, falar, sair das fraldas. E o Pedro, interessante que nós ganhamos, como que o nome é? Andador que fala, né? E o Pedro ficava aquele negócio, irmão, e ninguém segurava o Pedro. Com 6 meses de idade, ninguém segurava o Pedro de casa. Aí tinha hora que ele ficava tão agoniado dentro daquele andador que eu tinha que pegar ele e ficava andando com ele assim, né? Vai, vamos andar, eu cantava, andar, e ele ficava andando. Aí tinha uma escada dentro da minha casa, né, que subia de um cômodo para o outro. São Paulo é bênção, a escada é dentro de casa mesmo, o mistério é forte. Aleluia, de um cômodo para o outro tem escada. E aí, só que a escada, ela fora feita um pouco fora do prumo, né? Porque tinha um degrau que era curtinho e tinha outro que era grandão, né? Interessante, né, pastor? Glória a Jesus, o pedreiro resolveu aprender lá dentro da minha casa. Coisa linda, irmão. Só crente que passa por isso. Aleluia. Aí o Pedro, o interessante, quando eu punhava ele no degrau pequeno, ele punhava o pé e já subia rapidinho, subia no grande também, subia. Só que na hora de descer, o grande fica grande demais, porque subir é fácil, mas descer é muito complicado. Amanda, pega aí minha esposa. Deixa fugir, não, é Deus que está abençoando, meu velho, da vida com você. Vai que eu vou entreter eles aqui. Escute isso aqui. Ô, Jesus, vontade de comer uma manga, pastor. Obrigado, Jesus. Vamos lá. Deus é fiel. Estou pregando para alguém aqui, irmão. Olha, escuta isso aqui, ó. Então, para subir,
O Pedro ia, que era uma maravilha. Só que quando era para descer, quando chegava no degrau, o pastor Fabiano, que era grande, ele ia só com o pezinho assim, ele via que não chegava. Aí ele olhava para mim assim. E o olhar do Pedro me pedia socorro. O olhar do Pedro falava assim para mim: pai, para subir eu consegui, mas para descer está tão difícil. Eu vou melhorar isso aqui. Estou pregando para alguém que subiu, mas diante das pancadas, dos tapas, dos ventos, como diz aquela mensagem lá no capítulo 27 ou 28 de Atos, que vai dizer que o navio resolveu encalhar no moção de areia, num lugar que tinha praia de um lado e praia do outro, ou seja, era esbofeteado dos dois lados. Estou pregando para alguém que entrou nesse culto assim hoje, que queria sair, mas o navio estava encalhado. Aí vinha água de um lado, água do outro. Se olhava, o céu estava enegrecido, estava cinzento. E hoje para tu descer está tão difícil, até tem vontade, mas você fala: que saudade quando eu descia. Aleluia. Que saudade quando eu conseguia ir até o nível mais profundo. E Deus está falando com alguém aqui assim, ó. Tu não quis me dizer, mas por conta do teu olhar eu entendi. Hoje eu vim para ajudar você descer. Glória a Deus, aleluia. Jesus é fiel. Deixa eu falar um negócio para você. Eu quero ser bem fiel no horário. Nas primeiras vezes eu não menti, brincadeira. Na segunda, terceira também eu sou fiel no horário. O pastor me chamar de novo. Escuta isso aqui. Davi, ele vai contar uma história sobre uma coça. Uma coça. E é interessante que eu estudei sobre a coça. E a coça, ela tinha algumas ferramentas nela que Deus criou, nela mesmo, que traria facilidade dela escapar dos seus adversários. E a primeira qual é? Ela sentia cheiro de água longe, a quilômetros, e também sentia cheiro de perigo de longe. Então isso já facilitava. O segundo, ela corria muito. Então, para os seus inimigos pegarem ela, era quase impossível, só se ela tropeçasse. Porém, ela nunca o fazia. E o terceiro não existia terreno impossível a ela, porque Deus deu a coça cascos duros, para que até sobre as pedras, as montanhas, os lugares mais difíceis, ela conseguia andar, subir ou descer. Então pense num bicho que era muito querido, mas era quase impossível de capturá-lo, por causa das facilidades que o Senhor entregou a ele. E eu estava meditando, pastora Fabiana, sobre isso aqui, presbítero Leandro, presta atenção nisso aqui. Dessas três facilidades que ela tinha de fugir dos seus inimigos, nenhuma das três ela usava. Davi vai dizer que ela fazia algo em que ninguém esperava que ela fazia, que ela viesse fazer. E qual é, pastor Glaucio? Era entrar na correnteza das águas. A coça, ela era perseguida por causa do seu odor. O odor dela era muito forte. Então, o seu predador sentiu o cheiro dela a quilômetros. Sentiu o cheiro e disse: ali tem uma coça. Então, o leão não tinha preocupação nenhuma em ficar caçando a coça. Eu tenho que caçar. Não. Ele se levantava pela manhã, tirava a remédio dos olhos, dava aquela cafungada, sentia passou uma coça por aqui, já sei onde eu vou encontrá-la. Era de fácil acesso, mas tinha algo
ímpar, incomum, diante da costa que Davi fez questão, nos seus momentos péssimos, de observar as coisas. Que diante de terrenos difíceis, de terrenos pedregosos, ela poderia usar a facilidade dos seus cascos, mas ela não usava. Diante de um inimigo muito rápido, ela era muito mais rápida. Ela podia correr, passar uma vida inteira correndo dos seus inimigos, porém ela não corria. Ela poderia entrar no processo de prevenção, sentir o cheiro e falar: opa, está vindo um bicho, vou me esconder, eu vou correr, eu vou subir no mais alta montanha e vou ficar observando. Ela não faz. Assim, o que ela fazia para se esconder dos seus inimigos? Ela entrava dentro da água. E o interessante que ela só não entrava na água, mas ela se aprofundava nas correntezas de águas. Vou te explicar isso aqui para melhorar o teu glória. Existem momentos em que nós achamos que somos íntimos, ao ponto de nos fazer parar de orar. Existem momentos em que nós achamos que já estamos cantando no nível mais elevado, ao ponto de nós pararmos de apresentar este cântico a quem é mais importante, que é Ele. É onde nós nos encontramos em situações em que para descer está muito mais difícil. Sabe por quê? Porque eu resolvi sair dos 40 anos de sossego, de paz, de um lugar de encontro com o Senhor, porque eu me achava demais para aquele momento. E aí eu resolvi parar de meditar de dia e de noite. Eu resolvi que o tempo em que eu separasse era o tempo, e era isso mesmo. E Deus tinha a obrigação de me ouvir, de me responder. E Deus está falando com alguém aqui hoje. Chegou o tempo de se aprofundar nas águas. Aleluia. De elevar, aleluia, o teu ministério mais profundo. Mais profundo. Mais profundo. Aleluia. Sabe qual é interessante que Davi ele repara? É que ele vê que a coça tinha várias habilidades, e ela inibe todas as habilidades que era dela, e resolve se aprofundar na liberdade, na intimidade, aleluia, que não era dela. Ou seja, ela se esvazia do eu e entra no que é do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No que é do Pai. Aleluia. Intimidade. 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 Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E esse texto vai nos trazer algumas consequências de a gente ter que tomar decisões erradas estando no lugar certo. Eu estava, nesse ano que se passou, no ano passado, muito empolgado. Profecias, revelações, coisas que o ministério vai crescer e nós vamos expandir. De repente me aparece um pastor lá, se dizendo ser um grande homem de Deus. E eu olhava, eu reparei, e eu consegui compreender ou entender que ele era um homem de Deus, quando na verdade eu estava tomando uma decisão errada, estando no lugar certo. Só 3 pessoas estão entendendo esse texto, mas tudo bem. Ele: pastor, eu quero abrir uma igreja lá no Maranhão, só estava precisando do ministério. Eu falei: achou, é nosso. Então já falou através da profecia que vai crescer. Aí fizemos oferta maior. Aí vendemos pirulito de chocolate que a minha esposa faz para vender. Tirei dinheiro do meu bolso. Vamos comprar as cadeiras, vamos comprar a caixinha, vamos pagar a passagem, vamos pagar para enviar, vamos pagar para trazer. E esse homem foi. E leva a placa e vai.
Foi questão de pouquíssimo tempo, ao ponto dele chegar, entrar no território dele, mandar uma mensagem dizendo: perdeu. Uma notícia lá em São Paulo: perdeu, vagabundo. Eu falei: como assim? Meu pastor, aqui não tem Monte Sião, não existe mais. A igreja não é do Senhor, a igreja não é do teu pai, essa igreja agora é minha. Irmão, fiquei muito entristecido, ao ponto de eu enlouquecer. Eu falei: eu vou lá agora, eu vou lá hoje, eu vou pagar para você, eu vou lá. Eu vou quebrar a cara dele, eu falei. Misericórdia. Aí Deus falou: meu filho, você sabe por que você perdeu? Eu falei: não sei. Quer deixar de perder? Falei: quero. Então, mais profundo, você vai começar a entender que às vezes, por precipitação, nós até está no lugar certo, mas tomamos decisões erradas. Eita, Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Eu enxuguei a lágrima, liguei para meu pai e falei: pai, deixa quieto esse negócio. Ele engula aquelas cadeiras, ele pega aquilo lá, mas a placa que eu quero, pai. Meu pai falou: deixa ele para lá. Não, eu falei: a placa eu quero. Não é dele. Aí conseguiu mandar, enviou a placa. E o que eu quero falar para você, que o horário já foi, pastor, me deixa pregar outro dia essa mensagem.